B, estamos de volta. E dessa vez, agentes B, nós estamos aqui com a terceira parte dessa carta de João. Isso mesmo, João, aquele que estava com Jesus todo o tempo. João, o discípulo amado, aquele que estava perto de Jesus, que escreve o Evangelho, mas que também fez questão de deixar uma carta para as pessoas daquela época, com orientações, com coisas que eles precisavam prestar atenção para viver uma vida como servos, aqueles que seguiam Jesus. E se você for olhar, assim como 1 João, 2 João, 3 João, também foi escrito na mesma época, gente. Anota aí, no ano 85 ao ano 95. Nesse período aí de 10 anos, João ele escreve essas 3 cartas. Ele escreve essa carta, na realidade, que é dividida em 3 partes. E interessante que o objetivo de João, ao escrever essa terceira carta, essa terceira parte dessa carta, ele vai falar sobre 3 coisas nessa carta. E aí, eu quero que você preste muita atenção, porque agora você tem que anotar tudo. Presta atenção, porque depende de você entender isso, para você responder as perguntas finais. E nós vamos saber se é verdade ou não é. Então, nessa carta, terceira parte, 3 João, primeiro, ele vai escrever para elogiar e para incentivar os seus amigos que estavam trabalhando ali numa cidade onde eles estavam sendo mensageiros da palavra e do Evangelho de Jesus. Ou seja, ele escreve para aquelas pessoas, ele escreve para amigos deles que estavam realmente sendo perseguidos, que estavam vivendo em uma situação difícil. E ele escreve para trazer o quê? Elogios, para trazer palavras de alegria, dizer para aquelas pessoas: não desistam, continuem, vocês estão fazendo a coisa certa, parabéns, vocês estão no caminho certo. Não escutem o que as pessoas dizem, escutem apenas o que o Espírito Santo fala para vocês. João fala para essas pessoas, mas também, em segundo lugar, nessa carta, ele fala sobre o comportamento que estava tendo de algumas pessoas nas igrejas onde ele estava ali perto da região da Ásia. Então aquelas pessoas estavam tendo um comportamento, atitudes que estavam desagradando a Deus. E ele fala justamente sobre essas atitudes, sobre esses comportamentos. E ele diz na carta: não façam isso, não façam essas atitudes, porque isso desagrada a Deus, isso faz com que Deus fique triste de vocês. E aquelas pessoas estavam naquela atitude, fazendo aqueles comportamentos. E João, ele vai falar também nessa carta para que aquelas pessoas pudessem parar um pouco, rever as suas atitudes e viver uma vida diferente que alegrasse a Deus. E por último, a terceira coisa que João fala nessa carta, ele fala do exemplo de uma pessoa, de um amigo dele chamado Demétrio. Anota aí, agente, Demétrio. E ele elogia, e ele usa Demétrio como um exemplo, falando que Demétrio, ele tinha um bom testemunho. Ele fala muito de Demétrio, desse amigo dele, e que as pessoas vissem em Demétrio, sim, uma pessoa onde eles vissem um exemplo, onde eles vissem as atitudes dele, aquilo que ele estava fazendo era algo que agradava a Deus. Ou seja, a gente vê, nessa terceira parte de João, nós vemos 3 coisas importantes. Mas eu quero que você anote o versículo-chave desse livro, dessa terceira parte. João, 3 João, capítulo 4. Anota aí, agentes B. Diz assim: não tenho maior alegria do que este, de ouvir que os meus filhos andam à verdade. Mais um, agentes B. Anota aí, 3 João 11. Amado, não siga o mal,
mas siga o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Veja bem, a gente vê o que João está querendo dizer aqui, é justamente aquilo que nós fomos falando ao longo desse vídeo. Ou seja, a gente vê, é você entender que João está dizendo para aquelas pessoas: olha, fuja do mal, aquilo que te leva para longe de Deus não é algo legal para a sua vida. Você precisa estar perto de Deus, fazer o bem, amar as pessoas, cuidar da sua vida. Ou seja, a gente veja como João ele encerra essa carta, veja como João ele finaliza essa carta, sempre trazendo a perspectiva de que uma vida com Deus é a melhor vida a ser vivida. Uma vida com Deus é a melhor coisa que precisamos fazer. Deixar de lado todas as coisas que nos afastam de Deus e trazer para a nossa vida as pessoas e as coisas que nos levam para perto de Deus. A gente vê, agora é com vocês. Se juntem aí. Vamos lá. Reúnam-se em equipes, porque existem perguntas que vocês vão responder. E essas perguntas vão nos dizer se esse livro de 3º João é verdade ou não. E nós vamos aqui encerrar essa parte de João, sabendo que o discípulo amado, aquele que estava com Jesus, aquele que escreveu o Evangelho de João, também escreve essa carta, que é intitulada em 3 partes: 1 João, 2 João, 3 João. É isso mesmo, a gente vê. Obrigado por toda a informação que vocês têm nos dado. E agora é com vocês. Respondam as perguntas, porque na próxima semana nós vamos vir com mais novidades e mais achados sobre esse livro perdido. Até mais, a gente vê.